Olá pessoal, eu sou a Milena e hoje eu vim aqui juntamente com a Kimberly trazer uma videoaula para vocês falando um pouco sobre o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico? Bom, o Estado Islâmico do Iraque e Levante é um califado com atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria e baseia sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. Esse califado é um estado que é governado por uma autoridade religiosa, o califa. Foi criado em 29 de junho de 2014 e espalha até então o terror sobre a população das regiões que controla, perseguindo assim minorias e organizando ataques terroristas em outras partes do mundo. Surgimento do Estado Islâmico. O surgimento do Estado Islâmico está diretamente relacionado com a instabilidade gerada pela guerra no Iraque após a invasão norte-americana em 2003. Esse cenário permitiu que grupos jihadistas fossem instalados e desenvolvidos livremente nesse país. Entre esses grupos está a Al-Qaeda, que se instalou no Iraque em 2004 e foi liderada pelo jordaniano Abu Musab, morto em 2006 com o início da Guerra Civil Iraquiana em 2006. O grupo rompeu com a Al-Qaeda e concentrou suas atenções no Iraque. A partir da Primavera Árabe e da onda de protestos espalhados pelas nações árabes, o Estado Islâmico viu a oportunidade de instalar-se na Síria, e com o início da Guerra Civil Síria, o grupo passou a atuar tanto nesse país quanto no Iraque. Ideologia. Atualmente liderada pelo autodeclarado califa, o Estado Islâmico impõe a Sharia, a lei islâmica, nos territórios denominados e persegue minorias religiosas, além de lutar contra outros grupos islâmicos. A origem ideológica desse grupo é baseada no wahhabismo, doutrina de Wahhabi, que defendia uma interpretação literal do Corão e de outros escritos sagrados do islamismo. O wahhabismo também é a ideologia oficial da Arábia Saudita, nação árabe mais rica e poderosa atualmente. Desde que a Arábia colocou-se como uma influência nação, passou a exportar sua ideologia e a inspirar inúmeros grupos fundamentalistas islâmicos que também defendem a interpretação literal dos textos religiosos e a imposição da Sharia na Europa. Essa ideologia encontra espaço nas comunidades islâmicas que, em geral, sofrem com bastante preconceito e dificuldade de integração. Violências islâmicas. Violência como arma. A violência do Estado Islâmico é utilizada para impor o medo e, por conseguinte, o respeito nas regiões que controlam com o rígido controle da Sharia. O grupo impõe punições pesadas a todos aqueles que não conseguem o Corão, além de perseguir e matar cruelmente qualquer tipo de minoria, como cristãos, curdos, yazidis, homossexuais, entre outros. Desde a criação do califado em 2014, várias execuções nas regiões denominadas e atentados terroristas em algumas partes do mundo foram realizados pelo Estado Islâmico. Muitas dessas ações foram noticiadas pela mídia. Entre os objetivos do grupo estão a denominação global e a imposição da Sharia. Atualmente, o Estado Islâmico domina importantes bases estratégicas em outros locais, como na Líbia e no Iêmen. Seus seguidores conseguem manter sua jihad, ou Guerra Santa, com a venda de barris de petróleo, tráfico de mercadorias e doações de simpatizantes de várias partes do mundo. Em estimativas recentes, o Estado Islâmico figurou com cerca de 2 bilhões de dólares em recursos e um número de membros próximos a 50 mil. O que os militantes do Estado Islâmico fazem?
Bom, o grupo que atua em uma área que varia entre 40.000 km² a 90.000 km² possui diversos armamentos pesados e por isso são considerados extremamente perigosos. Diante de tanto poder armamentista, o Estado Islâmico já comandou diversos atentados, como a queda de um avião russo, provocando a morte de 224 pessoas em 31 de outubro de 2015. Ainda nesse mesmo ano, o Estado Islâmico assumiu ser o responsável pelos atentados terroristas em Paris, no dia 13 de novembro. Os ataques foram colocados em prática em 6 lugares diferentes da capital francesa, deixando 129 mortos e 352 feridos. Além dos ataques, o Estado Islâmico é responsável por sequestros, mortes em massa, exploração de mulheres dos seus inimigos, capturadas e etc. Todas essas ações e o poder de armas que o Estado Islâmico possui advém dos seus financiamentos. Há suspeitas que países financiam as ações dessa organização, mas o dinheiro não vem somente dessas nações. O Estado Islâmico detém regiões com domínio de petróleo e gás. Comercializando esses materiais, conseguem manter financeiramente o grupo. Com todas essas atuações, o grupo pensa em expandir ainda mais o seu território e assim alcançar a construção de um império árabe muçulmano. Para os componentes do grupo, as demais religiões e seus respectivos fiéis pretendem acabar com o Islã. Por isso, veem essas pessoas como infiéis e têm como propósito acabar com esta ameaça. Grupos terroristas da atualidade: Al-Qaeda, Boko Haram, Hamas, Estado Islâmico e EHS são os grupos atuais em atividade terrorista. O islamismo é uma religião monoteísta revelada pelo último profeta, Maomé, conhecido como Muhammad. Nascido em Meca, cidade da Arábia Saudita, em 570 d.C., a expressão Islã representa submissão e traduz a obediência às regras e aos desejos de Alá. Os que seguem essa doutrina são conhecidos como muçulmanos, os que submetem a Deus. De acordo com os ritos islâmicos, Maomé obteve das mãos do próprio anjo Gabriel, enviado divino, os procedimentos básicos que constituem o Islã. Orientações de ordem religiosa, dogmática e moral. Organizada em um livro considerado sagrado pelos muçulmanos, o Corão, que também retrata várias passagens do Antigo Testamento. Segundo as narrativas islâmicas, há um único Deus, Alá, e Maomé foi seu último profeta, enviado para disseminar entre os homens os ensinamentos sagrados. O islamismo foi influenciado por duas religiões, sendo elas o judaísmo e o cristianismo. Os preceitos ditados pelo Alcorão são considerados como verdade absoluta, incapazes de conter qualquer falha. O Islã significa em seu teor religioso. É também uma doutrina moral e política, como algumas religiões cristãs. Ele também prega a crença do juízo final, com sua divisão entre os justos, os que irão para o paraíso por toda a eternidade, e os maus. Entre as obrigações dos fiéis do islamismo estão as orações obrigatórias 5 vezes ao dia, voltado para Meca, e visitá-la pelo menos uma vez na vida. Aliás, essa é uma das cidades sagradas para os muçulmanos, que assim consideram também Medina, onde o profeta edificou sua primeira mesquita, e Jerusalém, local de onde Maomé ascendeu aos céus, na direção do paraíso, para lá permanecer junto a Jesus e Moisés. Imã são pessoas que administram orações em público. Ulemás são teólogos cultos, ou seja, pessoas que têm conhecimento da teologia bíblica. A maioria das cerimônias são realizadas em templos, conhecidos como mesquitas. Os muçulmanos formam 2 blocos,
maiores, os sunitas e os ulemás. Sunitas seguem a corrente majoritária da religião em todo o mundo, considerando muitas vezes como um verso mais ortodoxo da fé. Já os ulemás seguem a principal corrente minoritária da religião em todo o mundo, sendo que o vértice duodécima. Esta religião tem crescido muito nos últimos tempos e agora é a segunda maior do planeta. Seus seguidores já ultrapassaram a casa dos 1,2 bilhões, com grande parte dos seus discípulos localizados nos países árabes, do Oriente Médio e do norte da África. Alguns dos preceitos religiosos islâmicos estão traduzidos na Sharia, que guia os muçulmanos mais radicais no seu dia a dia, no comportamento, nas ações e na alimentação. Também impõe penas brutas para determinadas atitudes consideradas erradas. Por exemplo, roubo terá o amputamento das mãos. Questionar o Alcorão ou Maomé será punido de morte. A Sharia ainda autoriza casamentos de meninas a partir de 9 anos de idade. A maioria das mulheres são proibidas de denunciar casos de estupros. Ainda há um incentivo de pagamento para guardar informações. Essa imagem mostra uma manifestação dos muçulmanos para que a Sharia, que seria a Bíblia Sagrada deles, se manifeste no Reino Unido. Al-Haram, uma das mesquitas mais sagradas dos muçulmanos. Ela fica localizada em Meca, na Arábia Saudita. É uma mesquita mais importante para os muçulmanos e também a maior do mundo, com mais de 4.000 metros quadrados. Ela cerca o lugar mais sagrado do Islã, a Kaaba.